E o pessoal das antigas aqui, os irmãos que me conhecem há mais tempo, que às vezes que está sempre me procurando, ou estava sempre me procurando para poder conversar, pastor, não sei o que e tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, para poder compartilhar, falar alguma coisa, algum problema da sua vida. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas eu chego para vocês e eu tenho uma palavra-chave que eu falo para todo mundo, e que tinha até um grupo de irmãos, uma pessoa que reclamava assim, depois ela passou a gostar, que ela não gostava quando eu falava isso para ela, que eu dizia mais ou menos o seguinte, fala assim, vai ficar tudo bem. Quem já ouviu falar de mim isso, que eu falei assim, vai dar tudo certo, fique em paz, vai ficar tudo bem. Levanta a mão só para ver assim, se alguém... Quanta gente já ouviu isso do pastor Heitor, né? E o que eu quero falar com vocês nessa noite é justamente isso. Vai ficar tudo bem. Amém? Você crê que vai ficar tudo bem? Você crê que vai dar tudo certo? Amém? Alguém está na dúvida? Não? Amém. E vai ficar. Eu estou aqui para trazer essa palavra de consolo para essa igreja, que vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque nós somos um povo que não estamos sendo guiados por aquilo que a tendência da moda, da mídia, o que está em alta está dizendo. Nós não estamos aqui para poder seguir a que A, B ou C vai falar. Nós não estamos aqui para seguir ali, a grosso modo, a homens. Nós estamos aqui para seguir o Senhor Jesus, amém? E eu quero te falar o seguinte, que a sua vida, ela está debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Se você, na sua vida, você não deixar a sua vida ser guiada pelo Senhor, enquanto você tentar ter o controle da sua vida, ter as tomadas de decisões, as suas escolhas, você tem que estar disposto a arcar com as consequências das escolhas que você está tomando na sua vida. Mas se você é filho de Deus, existe filho de Deus aqui? Se você é filho de Deus, você é alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Você é guiado pelo Espírito Santo? Eu creio que você é. Romanos 8, verso 14. Esse é o texto que eu amo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Vamos ler esse texto? Quero ler com você. Romanos 8, 14. Abra sua Bíblia. Eu já falei aqui, porque já está de cor, já está... Esse é um dos textos que eu mais guardo na minha vida, na minha caminhada, porque eu decidi ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero viver minha vida debaixo da direção do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Quantos querem ser guiados pelo Espírito de Deus? Aleluia! Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então quem que é filho de Deus, segundo o apóstolo Paulo, para a carta aos Romanos? Quem que é filho de Deus? Os que são guiados pelo Espírito Santo. Se você não ouve a voz do pastor, não estou falando o Heitor ou Anderson, eu estou falando o pastor Jesus através do Espírito Santo, em nenhum momento da sua vida tem algo errado. Agora, se o Espírito Santo te direciona para situações, eu quero te dizer, isso é um bom sinal na sua vida. Se quando você vai fazer ali um pecado, cometer um pecado, e você não sente nada depois daquilo, você não sente nenhuma tristeza no seu coração porque você pecou contra o seu Senhor, tem alguma coisa errada. Mas quando você é constrangido pela presença, eu não estou falando de acusação, estou falando de ser constrangido pela presença, isso é um bom sinal. E você é guiado pelo Espírito, amém?
Nós somos guiados pelo Espírito. E essa aventura com o Espírito Santo de Deus é uma coisa assim que a gente acha, a gente tem uma ideia de que a partir do momento que eu entregar minha vida para Deus, porque o que acontece? Eu saio do mundo, a minha vida está uma confusão, está tudo de cabeça para baixo, está tudo, sabe, para virada, eu estou cheio de enfermidade no corpo, estou cheio de problemas, cheio de situação mal resolvida, e eu vou para Jesus com o fim de resolver essas coisas, com o fim de dar uma apaziguada na situação, sabe? E o Senhor, Ele tem um lugar pra gente. Eu quero te dizer, meu irmão, que a vontade de Deus é nos levar para uma terra que emana leite e mel. A vontade de Deus é nos levar para um lugar de deleite na presença dEle. A vontade de Deus é que no final de tudo, venhamos estar no lugar aonde Ele está, de habitar com o Senhor. Só que existe uma coisa chamada processo. E por que eu estou dizendo isso? Porque, você sabe, você quer caminhar com o Senhor. Você quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Quantos querem ser guiados pelo Espírito de Deus? Eu não sei se você dirige ou não, mas quando eu entro num carro com alguém, e não sou eu que estou no volante, eu passo às vezes um aperto, dependendo do vaso. Entende? Então, a gente fica zoando o Leandro, né, Deia? Eu falei dessa ilustração, lembrei, veio assim, o Leandro, você apareceu, eu tive uma visão, o Leandro apareceu para mim. A gente brinca que o Leandro é barbeiro, ruim de roda. Então, eu acho que eu nunca andei no carro que você dirigindo, mas eu fico imaginando a Deia, Leandro. A Deia entra no carro, eu falei, não, Leandro, eu que dirijo, ainda mais à noite, né, que sobe no meio-fio, a roda fica toda branca e tudo mais. Deve ser uma aventura incrível andar com o Leandro. Quem quiser, você pega uma carona com o Leandro depois do culto. Muita emoção. Então você entra no carro, aí você pega a Dutra, a pessoa está dirigindo, você se segura em cima, se segura na porta, segura no banco, segura nos dois bancos assim, né? Parece que é uma montanha russa, dependendo da pessoa que está dirigindo. E se você souber dirigir, a tentação que tem é de você chegar e querer tomar o controle, as rédeas da coisa. Amém? E mesmo que você não saiba dirigir, já viu, tem comentaristas de futebol, mas tem comentaristas também de automobilismo. Geralmente a esposa vai e fala assim, freia, tá muito rápido, né? E começa a falar, né? Aí, fala, Deus, aí cadê? Aí fica preocupado. Ó, tá muito rápido. Ó, o carro tá lá embaixo. Ó, o carro. Ó, o sinal tá fechando. Falta 15 segundos lá no cronômetro do semáforo. Deus está falando, irmãos, aí com alguém? Irmãos do céu, a gente fica assim, a gente fica com receio, a gente fica na tentação de querer tomar o controle das situações, porque a gente não está no volante. E no dia que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você não é mais alguém que vai tomar as decisões por si só. É o Espírito Santo que coloca a mão no volante do seu carro, da sua vida, e começa a conduzir. E começa a entrar por caminhos
por situações que você se questiona. Senhor, por que você está me levando para cá? Por que você me coloca nessa situação? Por que você faz isso comigo? Por que eu estou passando por isso? E a gente começa a querer pegar do Senhor o volante dele. E fala assim, não, Jesus, deixa que eu dirijo agora. Você está muito devagar. Já viu que tem gente que fica impaciente que o outro está devagar? E o outro está impaciente porque o outro está muito rápido. E a gente fica impaciente. Não, Jesus, está muito devagar, você está muito rápido. Não, Jesus, pega esse caminho aqui, que é mais rápido. O outro está cheio de quebra-mola, vai cheio de buraco. O outro é perigoso. E a gente fica com todo esse receio, porque nós não entendemos os caminhos do Senhor. Por isso que eu cantei esse louvor. Eu só cantei esse louvor hoje por causa de uma parte do louvor. Como eu amo os teus caminhos. Poderia também cantar assim, não compreendo os seus caminhos. Amém? Mas te darei a minha canção. Aleluia. Então, a nossa vida está debaixo do controle dele. E a gente fica perguntando, e agora? E eu faço uma pergunta para você. Se Deus, ele tem pensamentos e planos de paz ao nosso respeito, sim ou não? Ele tem? Sim. Ele quer nos dar o fim que nós desejamos receber, sim ou não? Sim. Mas, pastor, então por que no dia que eu entrego a minha vida, eu entrego o controle da minha vida para o Senhor e quero ser guiado pelo Espírito de Deus e quero obedecer a voz, a direção, a palavra do Senhor na minha vida, parece que ao invés das coisas de melhorar, pioram? Como assim? Eu te faço uma pergunta. Você já sentiu em algum momento que parece que você retrocedeu na sua caminhada com o Senhor? Já teve momentos que você se sentiu assim? Já teve momentos na sua vida por obedecer à voz do Espírito Santo, por ser obediente à palavra dele? Você se sentiu numa sinuca de bico? Aonde você olha para um lado, olha para o outro, e você fala assim, não tem solução para o meu caso. Só um milagre. Só um caminho que se faz onde não tem, porque diante da minha realidade, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Eu não tenho para onde ir. Alguém se sentiu assim? Ou alguém tem se sentido assim nesses dias? Alguém tem se sentido que tem retrocedido nesses dias? Alguém tem se sentido que está num beco sem saída? Alguém tem se sentido numa situação aonde parece que você está dando voltas? Foi assim, eu estou para lá, para cá, para lá, para cá, e nada muda. Senhor, eu estou me deleitando na Tua presença. Eu estou buscando ouvir do Senhor. Eu estou buscando as direções do Teu Espírito. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero Te obedecer. Mas parece que eu estou andando em voltas. Parece que em vez das coisas melhorar, piora. Será que existe alguém assim hoje? Está se sentindo andando em voltas? Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, independente de qual momento que você esteja passando, de qual seja a estrutura da sua vida, nesse carro com Jesus, nessa viagem com Jesus, eu quero te falar, meu irmão, vai dar tudo certo. Sabe por quê? A gente acha que o Senhor Jesus,
por nos levar num destino legal, num destino bom, numa terra que mana leite e mel, a gente acha que a viagem vai ser toda boa. E não vai ser. Mateus capítulo 4, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, conduziu Jesus para o deserto. Deserto, naturalmente, é um lugar bom ou não? Não. Não é um lugar bom. Mas sabe, Salmo 78 fala que o Senhor tem um banquete no deserto para nós. Independente dos lugares que a gente passa, existe algo da parte do Senhor para a gente. E eu estou falando essas coisas porque às vezes você fala assim, poxa, eu estou tentando agradar a Deus. Eu estou tentando fazer as coisas da maneira correta. E parece que não está indo. E você até pergunta, será que eu estou no centro da vontade de Deus? Porque se eu estivesse no centro da vontade de Deus, estava tudo perfeito. Afinal, a gente vive um tempo onde a visão das pessoas é de que se você é um crente abençoado, se você é um crente que está alinhado à vontade de Deus, tudo vai dar certo na sua vida. Você tem que estar sempre com dinheiro no bolso, você tem que estar sempre bem, você nunca pode passar por situação difícil, você não pode ficar doente, você não pode passar por crise financeira, você não pode passar por vale nenhum, você tem que estar sempre na alta. E quando a gente vai para as Escrituras, a gente vai ver que esses caminhos difíceis que a gente passa são caminhos que o Senhor, não o homem, não ninguém, o Senhor que nos conduz. E eu quero ler para vocês. O que aconteceu com o povo de Israel no deserto. A Bíblia fala que aquele povo que estava cativo nas mãos de Faraó era escravo no Egito. O Senhor liberta aquele povo com Moisés. E ao libertar aquele povo com Moisés, ele conduz aquele povo para um lugar. Ele conduz aquele povo para a terra que manava leite e mel. Ele fez uma peregrinação, uma jornada, levando aquele povo para um lugar que o Senhor tinha separado, preparado para eles. Um local deleitoso, um local de Deus, onde o Senhor queria habitar com eles ali. Mas eles não chegaram e entraram na terra prometida. Como eu falei na última vez que eu estava aqui, às vezes, antes da gente sair ou depois de sair do deserto, do Egito, depois que a gente sai do Egito, o Egito precisa sair de nós. E para o Egito sair de nós, para a mentalidade do mundo sair de nós, a gente passa por uma caminhada com o Espírito Santo. E nessa caminhada com o Espírito Santo, ele nos conduz para o deserto. Nessa caminhada com o Espírito Santo, ele nos leva a estruturas que a gente não entende. E aí, lá em Êxodo capítulo 13, olha o que a Bíblia diz. No verso 17. Tendo Faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Olha só. Pois disse, para que porventura não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho,
e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então eu quero te falar, o Espírito Santo, primeira coisa, o Espírito Santo, ele pode levar você a andar em círculos. Muitas vezes o Espírito Santo ele vai te levar a andar em círculos. Muitas vezes o Senhor vai te fazer ficar dando voltas e dando voltas e dando voltas e dando voltas e dando voltas. E você olha, para onde eu estou indo? Não está acontecendo nada. Eu não estou saindo do lugar. Eu começo a andar, chego no mesmo lugar que eu estou. A gente olha, Senhor, por aqui é mais rápido. Esse caminho é melhor. Diz, não, você não vai por esse caminho mais rápido. Eu vou te fazer dar voltas. Às vezes você pode estar se sentindo assim. Às vezes parece que você está andando em círculo. Às vezes parece que você não sai do lugar. Mas se você chegasse no lugar que o Senhor tem preparado para você, porque existe um lugar da parte de Deus para você, amém? Existe uma terra para você, amém? Existem gigantes para você destruir, amém? Existem conquistas no mundo espiritual para nós nesses dias, amém? Existem coisas para você conquistar no Senhor, com o Senhor nos próximos dias, nos próximos anos, nas próximas décadas. Mas para a gente estar preparado para esse momento, a gente vai ter que ser treinado, aperfeiçoado no Senhor. E o Senhor sabia que havia inimigos ali para eles, mas que eles não estavam preparados para enfrentar esses inimigos. E às vezes você está achando que a sua vida está dando volta e não sai daquela mesmice, e você não percebe que o Senhor está te dando livramento, que o Senhor está te guardando de situações, de provas, de guerras que você não teria capacidade de suportar, de passar por isso. Então a gente reclama, Senhor, minha vida não anda. Senhor, está tudo parado. Senhor, eu estou assim há tanto tempo. Meu irmão, é tempo da gente confiar no Senhor. É tempo da gente colocar a nossa confiança no Senhor. Falar, Senhor, não sou eu mais que estou no controle da minha vida, é o Senhor. E hoje, durante esse caminho, pode ser um caminho de vale da sombra da morte, mas eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que é um caminho que parece para mim que tem me gerado medo, mas eu sei que vai dar tudo certo, porque não sou eu que estou dirigindo, é o Senhor que está no controle da minha vida. E o Senhor está me aperfeiçoando, e o Senhor está me preparando, o Senhor está me forjando, e o Senhor está me levantando, para que quando eu chegar diante dos filisteus, eu venha os derrotá-los na unção e no poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele já te deu uma identidade, você é filho de Deus, amém? O Senhor, Ele tem derramado uma unção do Senhor sobre você, amém? Existe uma unção de Deus, você é ungido de Deus, isso é o que a palavra me revela, você é ungido de Deus. Você tem unção, você tem identidade de filho, mas às vezes, para a gente poder tomar posse e derrotar alguns inimigos, a gente precisa ser forjado. A gente precisa ter sido treinado, preparado no Senhor. A gente precisa estar macaco velho. Entendeu? Porque acontece uma coisinha no trabalho, a gente quase desvia. Já viu? Não está preparado para coisas pequenas. Não está preparado para situaçõezinhas. E essas situaçõezinhas, esses problemazinhos, vão te dando força, vão te dando... É uma estrela que você vai ganhando, como um soldado, amém? E que vai te habilitando para guerras mais difíceis, e para conquistas, e para gigantes maiores. Mas pastor, eu não quero enfrentar gigantes. Mas meu filho, minha filha,
Deus, Ele te chamou para isso, para você derrotar gigantes. E os gigantes não são colocados da parte do Senhor na sua vida para te fazer cair, prostrar e ser derrotado, mas eles são colocados ali para poder revelar o braço de Deus na sua vida, para mostrar que Deus é contigo. Deus, Ele vai colocar na sua vida situações que não tem como. Por quê? Porque Ele quer te mostrar que não é você que vai fazer, não é você que vai dar conta, é Ele que vai dar conta. Então a gente está nessa caminhada, a gente está andando. E é interessante que às vezes o Senhor nos faz retroceder. No capítulo 14, no verso 1 diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam. Retrocedam e se acampem. Às vezes o Senhor, Ele nos manda retroceder a respeito de algumas coisas na nossa vida e nos manda parar. Para agora. Meu irmão, é melhor separar às vezes. É melhor você entender que não é o lugar. A questão não é o lugar que você está. Você poderia estar num lugar muito melhor do que você está hoje, sabia disso? Você poderia estar morando numa mansão com 5 suítes. Você poderia ter o carro mais caro da cidade de Resende. Você poderia ter o melhor emprego da cidade. Você poderia estar no melhor lugar do mundo. Mas se você não tiver a nuvem contigo, não adiantou de nada. Não adianta você estar no melhor lugar se você não tem a vida do Senhor para ser compartilhada contigo. Não adianta estar na terra que mana leite e mel se a nuvem ficou para trás. Eu quero te lembrar, meu irmão, que você não caminha olhando para os alvos, para aquilo que você quer chegar. Eu quero te falar que você caminha olhando para o Senhor. Eu quero te falar que você caminha sendo guiado pela nuvem do Senhor. Eu quero te falar que você caminha sendo guiado pela presença do Senhor, não pelas coisas, não pelos resultados em si. Porque do que me adianta ter os melhores resultados sem a aprovação de Deus? Do que adianta ter a melhor vida nesse mundo sem a presença do Senhor? E meu irmão, o que eu tenho aprendido no Senhor nesses dias é: Senhor, me tira tudo, mas não me tira a Tua presença. Eu posso ter nada, mas se eu tiver a Tua presença, para mim está o suficiente. Eu cheguei para minha esposa, ela testemunha disso. Eu falei para ela assim: amor, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos filhos. Jesus, eu te agradeço que eu tenho filhos maravilhosos, não são perfeitos, mas são uma bênção na minha vida. Eu falei assim: amor, que mulher que você é, que mulher de Deus você é na minha vida, eu te amo, que graça, que presente que eu recebi em ter você na minha vida. Eu falei, para mim é tudo o que eu preciso. Eu tenho você, tenho meus filhos, tenho o Senhor, então já é motivo de me alegrar. E às vezes, por que eu estou falando isso? A gente chega e a gente vê pessoas que são capazes de não perceber a bênção do Senhor na família delas, que são capazes de perder a família para conquistar qualquer coisa lá fora. Por que adianta você ter um tanto de coisa? Você perdeu sua família. Meu irmão, eu não preciso de nada. Eu só preciso do Senhor. Sabe, eu estou aqui e eu não sou movido por uma vaidade de, olha, ele é pastor da igreja, ele está presidindo a igreja, ele está à frente da igreja. Não, eu não posso ser movido por isso. Porque o que adianta eu ter uma igreja linda, maravilhosa,
eu ter? Porque eu não tenho nada. A igreja do Senhor. Do que adianta eu ter? E não tem minha família. Davi, ele fugindo de Saul, ele vai e se une ao rei dos filisteus, ao rei de Gate, Aquis. E ele foge, ele fica ali. E quando ele foge, está lá em 1 Samuel, capítulo 28, se eu não me engano. Quando ele foge, ele está ali e começa a ganhar a confiança do rei de Gate. Até o momento que eles iam guerrear contra o próprio povo de Israel. E aí, Aquis chega e fala assim: Davi, você vai ficar na retaguarda aqui, me cobrindo, e a gente vai contra os próprios israelitas. E Davi ia para aquela guerra. Eu não sei se ele estava tramando alguma situação para poder destruir os filisteus e ganhar de vez a confiança de Israel, não sei. A Bíblia não vai deixar isso tão claro, mas a verdade é que ele estava indo para aquela guerra. E quando ele estava indo para aquela guerra, ele chegou e os príncipes não gostaram que Davi estava ali naquela guerra. Pessoal, olha, o rei, Aquis, Davi, ele é do povo de Israel, ele vai trair a gente. Manda ele e seus homens embora. Manda ele e seus homens retroceder. Não deixa eles participarem dessa guerra. E aí Davi, ele sai, volta para Ziclag, que era o lugar onde estava ele com a sua família, tinha os seus bens, seus gados, as suas esposas, seus filhos, os seus homens estavam tudo lá naquela cidade. E quando ele chega lá, a cidade estava toda queimada, devastada, porque os amalequitas haviam pego ali os seus bens, as suas mulheres, seus filhos e levado como despojo. Quando Davi ele chega lá, o pessoal quer apedrejar Davi, Davi fica tremendamente desanimado, mas ele, reanimado no Senhor, renova suas forças no Senhor. Ele consulta o Senhor e pergunta: devo ir atrás dos amalequitas? Devo ir atrás de quem fez isso com a gente? E Davi ele recebe a resposta do Senhor, consultar o Senhor. Ele vai até os amalequitas, vai correndo atrás, buscando saber onde está esse pessoal, esse povo que tomou os bens, que tomou os filhos, que tomou as esposas. Foi procurar. Quando ele vai procurar, ele encontra um egípcio que estava adoecido. E aquele homem quase morrendo. Davi dá comida para ele, cuida dele, pergunta: o que aconteceu? Olha, eu sou um dos servos de um amalequita que tomou algumas cidades, inclusive Ziclag. Só que eu fiquei doente e ele me deixou aqui para morrer. E se você prometer a Deus que você não vai me matar, eu vou te levar até onde estão esses homens, para você recuperar aquilo que você perdeu. E aí Davi, sendo guiado por aquele servo egípcio, acha os amalequitas, destrói e pega os despojos daquele povo que estava saqueando algumas cidades. Pastor, por que você contou essa história? Às vezes a gente quer entrar em algumas guerras na nossa vida que não é aquilo que o Senhor tem para nós. Às vezes a gente está tão focado na guerra, em conquistar algo na nossa vida, que a gente não percebe o risco de perder algumas coisas de maior valor. Se Davi ele ficasse naquela guerra, aquele servo egípcio teria morrido. E se aquele homem tivesse morrido, Davi nunca teria achado as suas esposas, os seus filhos, os seus bens, teria perdido para sempre. Tem muito homem de Deus que não aceita ser parado pelo Senhor, que quer entrar em guerras que Deus não colocou e que corre um sério risco de perder bens, de perder a família
de perder um monte de coisa, porque resistiu à direção do Espírito de Deus. Então, às vezes, a gente não entende porque o Senhor está nos parando. Às vezes você não entende o porquê o Senhor me tirou daqui. Porque o Senhor tirar o Heitor e a Juliana de Resende. Não tem porquê. E eu ainda não entendi porquê, é verdade. Mas eu sei de uma coisa, a minha vida está debaixo da direção do Espírito de Deus. E por mais que aparentemente eu venha ter retrocedido, porque as pessoas olham muito para a Praense. Não, ele era pastor aqui, presidia aqui, agora ele está servindo, está auxiliando. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar. Eu estou preocupado com aquilo que o Senhor pensa de mim. Eu estou preocupado com a aprovação do Senhor. Se o Senhor está me parando, eu quero ser parado por Ele. A gente fala de aceleração, o Senhor quer acelerar, amém? Mas e quando o Senhor quiser te desacelerar? E quando o Senhor quiser te parar? Quando o Senhor te travar tudo? Eu lembro de um vídeo que eu vi esses dias. Olha só como é que Deus fala nas coisas mais absurdas. Não é só em pregação, não. Eu estava ouvindo um podcast de um jogador de futebol. O cara fuma, tem uma vida toda torta, não sei o que e tal, né? Falando palavrão no podcast. Mas ele estava falando de futebol. E eu não sei porque eu parei naquele vídeo. E aí ele estava falando que quando ele jogou, ele foi revelado no Fluminense. Com 16, 17 anos, o cara estourou. Jogava muita bola. O cara era bom de bola. Confesso, o cara era bom de bola. Driblador, jogador ofensivo, né? E o que aconteceu com ele? Com 18 anos, se eu não me engano, ele foi vendido para a Europa. Foi jogar na Europa. Olha que benção. Chegou lá na Europa e tal, como destaque, como o jogador que ia resolver as coisas. E você sabe o que o técnico fez com ele quando ele foi contratado? Era um jogador ofensivo, de ataque. E o técnico pegou esse camarada e ele falou assim: você vai jogar na defesa. Você vai jogar de cabeça de área. Você vai jogar recuado. O cara ficou maluco. Eu falei assim: o José Mourinho tá doido da cabeça. Esse cara não tá batendo bem, não. Eu sou o cara que dribla. Eu sou o cara que chuta e faz o gol. Eu sou o cara que resolve a partida. Agora o técnico está me colocando para marcar. Para marcar. Agora o técnico está me colocando para fazer isso. Não, eu tenho habilidade. Eu sou muito bom. E ele ficou muito chateado com isso. Mas você sabe, eu não estou aqui para contar de futebol. Mas depois de um tempo treinando, e ele começa a se adaptar à cultura ali europeia de treinamento. E ele percebeu que ele começou a marcar melhor, começou a fazer uns desarmes legais e tal, começou a jogar melhor na defesa. E quando ele começou a jogar bem na defesa, começou a gostar de jogar atrás na defesa, o técnico falou assim: agora você está preparado para jogar lá na frente. E botou o cara para jogar de meio atacante de novo. Eu falei assim: agora eu não entendo mais nada. Eu fui recuado. Agora que eu estou gostando de jogar de volante, vou jogar na frente? Aí o técnico falou para ele: olha, eu te coloquei para jogar recuado porque agora você se tornou um atleta competitivo. Você não só ataca, você vai marcar também. Nem todos os dias, por mais habilidoso que você seja, por melhor que você seja, nem todos os dias você vai estar numa noite, num dia inspirado. Mas em todos os dias que você jogar, você vai ter que transpirar. E no momento que você transpirar,
A inspiração vai vir uma hora ou outra. E enquanto ele estava falando isso, o Senhor foi falando no meu coração. Assim não é diferente na vida da igreja. Assim não é diferente na nossa vida com o Senhor. O Senhor muitas vezes está nos recuando, porque Ele está nos tornando competitivos diante do mundo espiritual. Ele está nos preparando, está nos forjando por uma estrutura que a gente não entendeu ainda. Então é importante, não é como você está hoje, não é onde você está hoje, não é qual casa que você mora hoje, não é se você tem um carro ou se você anda de ônibus hoje. Isso não é o mais importante. O mais importante é você estar sendo guiado pelo Espírito de Deus. Você está no centro da vontade de Deus. Então essa palavra são duas coisas. Uma, se você está no centro da vontade de Deus, fique em paz. Nem sempre as coisas vão dar certo do jeito que você quer. Mas no final vai ficar tudo bem. Amém? E aí por último, o Senhor manda o povo parar em frente ao Mar Vermelho. E atrás está Faraó vindo. Para onde que eu vou? O Senhor me colocou numa sinuca de bico. E agora, o que eu faço? O que vai ser de mim? Eu quero te falar, meu irmão, que nesses dias, aonde você, guiado pelo Espírito de Deus, for colocado em situações que aos olhos naturais não tem saída, o Senhor vai fazer um caminho aonde não tem. O Senhor vai providenciar de abrir esse mar diante da tua frente. Porque você vai ver que não é você, não são os seus caminhos, mas é o caminho do Senhor. No vale árido, o Senhor vai fazer um manancial na sua vida. Eu quero te falar, meu irmão, é melhor você estar com o Senhor no deserto do que você estar sem Ele em qualquer outro lugar. Mais importante não é onde você está, é com quem você está. Você pode ser o homem mais rico desse mundo. Você não tem ninguém para compartilhar daquilo que você tem. Você se tornou infeliz. Mas você tem o Senhor. E o Senhor é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Eu quero te dizer, meu irmão, no nome de Jesus, nem sempre vai ser do nosso jeito. Nem sempre vai ser do jeito que você quer. Mas se a nossa vida, se essa igreja está sendo guiada pelo Espírito de Deus, vai ficar tudo bem. Você crê que vai ficar tudo bem? Você crê nisso? Ser consolado nessa noite no nome de Jesus. Amém? Quando você estiver durante a semana naquela situação que você não está entendendo, eu quero que você fique com essa palavra: vai ficar tudo bem. O Senhor está comigo.